A paz do Senhor, irmãos. Desde quarta-feira que eu estou tendo arritmia. Mas o Senhor é maravilhoso, né? E antes de nós iniciarmos, eu quero, além dessa oração bendita que a Di fez por mim e os irmãos também, eu quero consagrar, irmãos, esse momento ao Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. E eu também quero consagrar a vida dos irmãos para que esta palavra, que não é minha, é do Senhor, possa cair em terra fértil e germinar 100 vezes mais do que a semeadura que vai ser plantada hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi inspirada por uma experiência. Foi inspirada por uma experiência que eu passei na minha vida há alguns anos atrás, mas que o Senhor continua trabalhando na minha vida até os dias de hoje. E eu não sei se por eu ser professora, eu gosto muito de ilustrações, porque eu acho que isso é didático, a gente aprende melhor, com mais facilidade, né? E eu quero, irmãos, expor essa experiência para os irmãos, para a glória do Senhor, para bendizer o nome de Jesus, para que os irmãos sejam abençoados pelo meu testemunho e que o Senhor possa edificá-los também. Eu tenho dificuldade, irmãos, de falar da minha vida, de falar sobre mim. Eu vejo que tem irmãos que têm facilidade, né? De falar sobre a sua própria vida, de falar abertamente, de falar tudo sobre si, situações difíceis, até o que não deve falar, né? Tem pessoas que falam, mas eu sou sou o oposto, eu sou daqueles que guardam, que quando eu estou passando alguma coisa, eu me fecho. Eu não quero compartilhar, eu não quero falar, eu só falo com Jesus. Mas como foi a ordenança do Senhor e é para edificar, eu vou obedecer. E antes de começar, irmãos, eu quero fazer a leitura bíblica que vai embasar essa palavra, que está em João 15. A Cris já falou na ministração, o Alexandre já confirmou também na ministração da oferta, e eu quero ler João 15, do 1 ao 17. Antes, eu aprendi aqui no Desperta, eu não tinha esse negócio, irmão, de escolher versão da Bíblia, né? Eu só li a minha Bíblia, que era a versão revista e corrigida, antiga, mas eu queria, Edinho, pedir para você colocar na NVT. Já está. Amém. Diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais frutos, ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer, não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são seus discípulos de verdade. Eu os amei
como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Isso a Cris também ministrou. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Glória a Deus. É o último versículo, né? Irmãos, eu ainda não vou falar do meu testemunho, mas eu quero fazer uma introdução aqui. Que cristianismo significa mudança de vida. Quem aceita Jesus, quem escolhe servir a Jesus, quem decide ter uma vida com Jesus, deve estar disposto a mudar. E eu posso dizer que as nossas vidas, elas são marcadas antes e depois de Jesus. Jesus é um divisor de águas nas nossas vidas. Não importa o nosso passado, né? Mas ele é um marco que, quando nós paramos para avaliar, para nos analisar, a gente pode ver quem era a Alessandra antes de Jesus e quem é a Alessandra depois de Jesus. E se eu não estou vendo diferença nenhuma, algo está errado, irmãos. E a vida antes de Jesus, a gente tinha hábitos, manias, vícios. Nós tínhamos práticas, né, que depois de Jesus elas devem ser mudadas. Nós somos muito bons em avaliar estas coisas nas outras pessoas. Porque quando é para nós olharmos para nós mesmos, e eu estou falando de mim, irmãos, a gente não enxerga, a gente não vê aquilo que ainda está reinando em nós e que não pertence a quem nós devemos ser hoje, mas pertence àquele que nós éramos no passado. E mudança, irmãos, de vida requer de nós abandonar tudo isso que eu falei, né? Velhas manias, vícios, velhos hábitos e tantas outras coisas, mas além de tudo, irmãos, e acima de tudo, abandonar o pecado. E continuar fazendo do meu jeito, muitas vezes, é continuar cometendo os mesmos erros, é continuar pecando, é continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. E aí eu não posso dizer que eu sou cristão, que eu sou um discípulo de Jesus, porque ele falou na palavra: se vocês me amam, então façam o que eu mando. Cumpram os meus mandamentos, obedeçam o que eu vos ordeno. E tem uma outra palavra, né, que fala a respeito disso, da vida antes de Jesus e pós-Jesus, que é aquela que está em Coríntios 5,17, que começa dizendo assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, eu vou ter novos pensamentos, eu vou ter novos sentimentos, eu vou ter nova conduta, eu vou ter novas palavras, eu vou ter novas percepções, eu vou deixar a minha própria percepção e vou adotar
a percepção, a concepção de Cristo e do Evangelho, e eu vou ter tudo novo na minha vida. E falando sobre essa novidade, irmãos, nós não podemos ser novas criaturas ou viver em novidade de vida se nós não estivermos conectados com Jesus. Porque a nossa conexão com o Senhor é que traz a novidade de vida. Porque Ele disse na palavra, vocês não podem fazer nada sozinhos, vocês não podem produzir por si mesmos. E nós só podemos produzir quando nós estamos enxertados nele, quando nós estamos ligados intimamente com ele. Quem está unido a Jesus produz bons frutos, produz muitos frutos. E é isso, irmãos, que ele quer de nós, é isso que ele espera de nós. E agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho aí do testemunho. Antes da pandemia, irmãos, eu já vinha numa constante de muitas tarefas, de muita sobrecarga. Eu digo das coisas do dia a dia, do meu trabalho, na minha casa, com a minha família e etc. Né? Fora as coisas pessoais do nosso coração, da nossa mente, as nossas questões, as nossas crises, ainda toda a parte externa. E também com relação à obra de Deus, as coisas de Deus, enfim, foi uma somatória. E nesse tempo eu estava trabalhando muito, me revezando em 4 escolas. Tinha dia que eu ia para um lugar, mas era para ir para o outro. Eu estava até ficando desnorteado, irmãos. E aí aconteceu a minha demissão. Depois de 12 anos que eu estava trabalhando no SESI, junto comigo foram mais 12 e o meu mundo caiu. E aquilo também pesou demais para mim, irmãos. Além do que eu já estava somatizando. Eu já contei parte desse testemunho para algumas pessoas, mas hoje eu vou contar a primeira parte por completo. E aí, irmãos, eu achava que aquele emprego ali era o meu porto seguro, como que eu ia fazer agora? Enfim, aquilo também somatizou para mim. E aí, depois da demissão, eu fiquei 1 ano praticamente desempregada, mas na metade do ano o Senhor abriu uma porta para mim num colégio cristão lá em Itaim Paulista. Irmãos, era para ganhar muito pouco, muito pouco. Mas eu falei, eu vou aceitar pela experiência. Eu nunca trabalhei num colégio cristão, eu quero ver como é que é. E também porque eu ajudo a minha mãe, então esse dinheiro que eu vou ganhar lá eu posso dar para ela. E é melhor pingar do que secar, né? Quando a gente pensa assim. E aí, irmãos, eu fui, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fiquei lá 6 meses. Eu não me sentia numa escola, eu me sentia no meio do povo de Deus, porque lá você podia falar abertamente de Jesus. Você, até quando ia chamar a atenção dos alunos, a gente falava de Jesus. E tinha um devocional todos os dias antes de começar as aulas. Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que aquilo até trouxe também um pouco de acalento para o meu coração. Mas aí, irmãos, no fim do ano acabava o meu contrato e eu ia estar desempregada de novo. E Deus preparou um processo seletivo na prefeitura de Poá. E eu falei, ai, Senhor da glória, eu preciso dessa oportunidade de emprego, porque eu não sei para onde que eu vou. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu fiz esse processo e fui chamada em janeiro. E aí, irmãos, eu comecei na escola em fevereiro, quando foi em março, surgiu a pandemia. E aí nós começamos a fazer gravação de aulas em casa e ter que atender pais e alunos no WhatsApp. Eu peguei um celular que era velhinho lá da minha irmã, só para pôr um chip e atender esses pais, senão meu celular ia explodir, porque eram 600 a 800 pais, irmãos, porque eu tinha muitas salas para poder completar a minha jornada. Eu estava em 3 escolas. E tinha que preparar a aula, e tinha que mandar atividade postar na plataforma, e depois dar devolutiva para os alunos, e atender as dúvidas dos pais. E
Irmãos, eu pensei que ia ser mais, né? Vamos dizer assim, relax, porque eu tô na minha casa, eu não vou ter que ir na sala de aula, aguentar aluno. Mas só que não, irmãos, não foi. Foi muito, muito, muito pior. E aí, irmãos, aquilo também foi me estafando, foi me estressando, foi me acumulando. E aí veio a demissão do Washington também. Aí eu falei, oh, glória, aleluia, tá tudo bem, né? Mais uma. E ele saiu da Câmara. E aí eu falei, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Eu tô trabalhando lá, mas também era um contrato por tempo determinado. E no final do ano eu tinha que sair. E aí eu falei, meu Deus do céu. Ele começou a trabalhar de Uber. E dentro desse trabalho dele também, para a gente poder, né, ele fazer um salário de sustento para a nossa família, saía 5 horas, 5h30 de casa, às vezes chegava 9, 10 horas da noite, e era motivo também para me irritar, para me estressar, e eu brigava com ele, porque a gente também tinha inventado uma reforma em casa, e ficava muitas vezes, muitas coisas para eu só resolver, e ele me ajudava, mas, enfim, eu já estava sobrecarregada, irmãos, eu estava estressada ao máximo. E aí, irmãos, acabou o meu contrato lá, ele continuou trabalhando de Uber, e uma reforma que era para durar 4, 5 meses foi quase 1 ano, e eu tendo que viver em metade da minha casa, porque a gente demoliu parte dela, e aí eu tinha que fazer comida em metade da minha sala que estava assim aberta, e saía para fora com as louças para lavar, voltava, fazia comida. Irmãos, foi um tempo difícil, porque reforma não é fácil. Depois é compensador, mas no momento é complicado. E aí, irmãos, terminou o meu contrato lá, e eu falei, glória a Deus, e o que eu vou fazer agora, Jesus? Meu Deus do céu. E aí, irmãos, na verdade, foi antes de terminar meu contrato. Quando chegou em agosto, eu recebi uma ligação. E aí eles falaram para mim, oi, aqui é do SESI, lembra? Ah, eu esqueci de contar isso. Quando foi, eu saí em 2018, final de 2018, Deus faz tudo perfeitamente, né, irmãos? Ele faz tudo na hora certa, que a gente acha que não é, mas a hora dele é certa e perfeita. E o Breno precisava que eu fosse professora do SESI para ele obter a vaga. E ele foi matriculado numa semana, depois de 2 semanas eu fui demitida. E depois, no ano seguinte, em 2019, surgiu um novo processo seletivo para voltar para o SESI. Eu tinha recebido uma profecia. E até o senhor me perguntou, você quer voltar para o SESI? Eu pensei comigo, acho que essa profecia não é de Deus, não. Porque no SESI, a gente não volta. Quando é mandado embora, é difícil. O SCAF, será que vai me chamar? Olha minhas ideias, né? Ele nem sabe quem eu sou. Aí surgiu esse processo seletivo. E aí eu falei, acho que foi isso que o senhor quis falar comigo. Eu vou fazer de novo. Se for da vontade de Deus, eu volto. E foi da vontade de Deus, irmãos. Porque essa ligação, aí eu passei lá nos testes, tudo de novo, aprovação. E o Senhor fez eles me ligarem. Estava acabando o meu contrato na prefeitura. E as aulas, na metade de 2021, estavam voltando ao presencial. E aí eu falei, mas e agora? Como que eu vou dar conta? Eu já estou em 3 escolas da prefeitura. O SESI me chamou. O que eu vou fazer? Falei, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. O Senhor faz tudo na hora certa. Então, se for da tua vontade que eu termine o meu contrato na prefeitura, vai dar um jeito para eu ficar. E a diretora, eu fui conversar com ela, expliquei toda a situação. Eu falei, olha, está voltando presencial, mas eu preciso ainda continuar, porque, na verdade, estava o ensino híbrido. Um pouco presencial e um pouco online. Aí eu falei assim, eu não consigo voltar para o presencial, porque agora eu vou assumir um cargo que eu fui chamada e, se eu não for, eu vou perder. E aqui na prefeitura é até dezembro. Como que eu vou fazer? Fui falar com a supervisora de ensino, irmãos, de Poá. Ela falou, olha, nessa altura do campeonato, a gente está no último bimestre e nós não temos outro professor para colocar. Você vai lá e vai falar com a diretora o seguinte, ou eu fico desse modo, ou você vai ter que chamar uma professora e repor essas aulas de sábado, enfim, ia ficar complicado, irmãos. Aí ela falou, então você fica desse modo, porque ela não queria deixar. E eu vi a mão de Deus mais uma vez. E aí nós voltamos também
começamos a voltar aos cultos presenciais, o estudo nos lares, que foi aquele livro do Vermelhinho e do Mal Danado. E, irmãos, em tudo Deus estava falando e me mostrando. Mas eu via, eu ouvia, mas eu não praticava. Eu não estava fazendo aquilo que Deus me ordenava. E eu estava muito estressada com os afazeres domésticos e com tudo isso que eu falei para os irmãos. E isso, irmãos, estava afetando o meu comportamento e as minhas relações dentro da minha casa, a ponto de eu ser extremamente ignorante, rígida, usar palavras que não agradavam a Deus, brigar, xingar, descarregar, irmãos, tudo aquilo que estava me sobrecarregando em cima dos meus filhos e do meu marido. Tanto é que um dia eu estava na casa da minha mãe, o Daniel ainda não estava trabalhando, e eu estava tendo muitas crises, irmãos, de estresse, de nervosismo. Um pingo era tempestade para mim. Eu estava sendo a verdadeira goteira na vida do Washington. E assim, irmãos, o meu casamento estava quase acabando com isso. Os meus filhos não estavam mais me aguentando. Tinha dias que eu não me aguentava. Porque quando eu acabava de falar um monte, de brigar, de reclamar, de apontar os erros deles e tudo mais, aí eu olhava para mim e falava, nossa, mas eu falei tudo isso, eu fiz desse jeito, será que precisava de tudo isso? E esse dia eu estava na casa da minha mãe, o Daniel não estava trabalhando, e ele falou assim, mãe, eu convidei o Vinícius para dormir lá em casa, um amigo dele lá da escola. Eu conheço, já até dei aula para ele. Irmãos, foi a conta para eu começar a falar um monte, falar, mas eu não tenho sossego mesmo, eu não tenho paz, e agora eu já trabalho a semana inteira, e vou ter que receber gente em casa, e tudo fica nas minhas costas. E um pouco mais que eu falei, irmãos. O menino ficou assim, a minha mãe ficou olhando para mim e falou assim, depois, né? Na hora ela não falou nada, mas depois ela falou assim, Alessandra, você está precisando de tratamento. Você está precisando de um médico, de remédio. Jesus você já tem, né? Mas eu acho que não está resolvendo não, porque... E aí, irmãos, começaram a surgir perguntas no meu coração e no meu interior, porque quando eu tinha essas crises, irmãos, e na hora que eu estava nervosa, eu não queria saber de nada. Eu até lembrava de Jesus, mas eu estava na minha razão. Eu me achava com toda vamos dizer assim, eu estava na razão de falar tudo aquilo, de criticar eles, de falar deles, e eu queria que eles mudassem. Eu queria que as situações da minha vida mudassem, eu queria que no meu trabalho mudasse, eu queria mudança de todo jeito. Mas em mim estava tudo certo, estava tudo perfeito, eu não precisava mudar nada. Tudo que estava ao meu redor é que estava errado. Tudo que estava ao meu redor é que estava contra mim. Tudo que estava ao meu redor é que estava pesando em mim. E aí o Senhor, às vezes eu ia orar e eu me envergonhava, irmãos. Porque vinha assim no meu coração. Que tipo de frutos você está produzindo? Que tipo de fruto você está produzindo na sua casa? Que tipo de fruto você está produzindo para os seus filhos, para o seu marido? No meio da sua parentela, porque até para os seus amigos, no seu trabalho, na igreja, está tudo bem, está tudo ok, está 100%. Você está produzindo um fruto bom ou um fruto ruim? Você está produzindo um fruto verdadeiro que vem da videira verdadeira ou você está produzindo um fruto falsificado? Um pseudofruto? E eu fui pesquisar, irmãos, existe árvores que produzem frutos falsos. E aí depois eu vou falar mais disso. Na Bíblia, irmãos, a palavra fruto, que o Alexandre falou aqui no final da ministração também, é frequentemente usada para descrever as ações externas de uma pessoa que resultam da condição do coração. E eu achava, irmãos, que
estava tudo bem, que estava tudo em paz, que eu estava servindo a Jesus. Inclusive, a gente estava, fazendo os estudos, e tinha dias, irmãos, que aqueles estudos, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou falar de uma coisa que eu não estou vivendo? Como que eu vou ministrar para os meus irmãos, sendo que eu estou vendo que eu estou fazendo tudo errado? E eu chorava, irmãos, e Deus falava comigo muito, mas sabe quando você sabe que está errado, mas você não consegue, porque a palavra disse, sem mim nada podeis fazer. E eu queria mudar com a minha própria força, com o meu próprio entendimento, falando, nossa, eu falei aquilo, né? Não vou falar mais não. Ai, Jesus, eu tô triste, me perdoa. Eu falei tudo aquilo pro Washington, pro Daniel, pro Breno, mas... Senhor, o Senhor sabe, né? Que tá acontecendo isso, que eles não fazem isso. Eu, na verdade, pedia perdão, um perdão superficial, e eu começava a acusar eles para Deus também, irmãos. Mas estava tudo ok. Fruto é a evidência física ou visível, a prova de um poder invisível operando por dentro de nós. Então, irmãos, existia algo que estava operando dentro de mim. E era Jesus, e era o poder de Deus, e era a conexão que eu tinha com Deus? Não, irmãos, não era. Primeiramente, era o meu próprio eu. A Alessandra que está dentro de mim e que fala que é guiada pelo Espírito Santo, que está ligada na videira, que faz o que o Senhor manda, mas eu estava fazendo completamente o que eu achava, o que eu via que estava certo, né? Na minha ideia, na minha concepção. E aí, irmãos, o Espírito Santo começou a me incomodar, porque eu tenho certeza, irmãos, que era Ele. E Ele me via, Deus me via, mas o diabo me assistia. Isso mesmo, continue. Vermelhinho e Maldanado estavam rindo da minha cara, falando, você é crente, né? Você é uma bênção. E quando vinham as mensagens, irmãos, ou até algum irmão ou irmã, ai, Ale, você é uma bênção, você fala as coisas para mim. Às vezes eu aconselhava, irmãos, alguém a respeito dos filhos ou do marido, e eu estava uma lástima dentro da minha casa. E eu creio que foi o Senhor, irmãos. O Espírito Santo começou a me incomodar, porque o diabo, ele acusa, mas para te jogar dentro do buraco, para te afundar mais, para fazer você sentir um lixo, um nada. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele chama a nossa atenção, é porque ele quer nos tirar daquele lugar. Ele quer nos resgatar. Ele quer, irmãos, fazer diferente na nossa vida. Ele quer revelar para nós aonde nós caímos. E ele quer nos levantar e nos reerguer. E aí, irmãos, o Espírito Santo falava, o que tem dentro de você? Você está agindo assim? O que você está revelando para a sua família, para os seus filhos? O que você está ensinando de bom para eles? O que você está demonstrando? Muitas vezes, irmãos, o Washington chegou até a falar para mim. Ele falou assim para mim, você é uma bênção, né? Para as pessoas, porque aqui dentro de casa... E era verdade, irmãos. O que eu podia dizer? Era verdade. E aí, irmãos, o Senhor perguntava para mim também, que frutos você está produzindo na sua existência? Você quer me servir com os seus lábios e naquele dia eu dizer, eu não te conheço? Você está ganhando o mundo inteiro aí, trabalhando para lá, para cá, fazendo uma coisa, fazendo outra, vivendo tudo aí, e está perdendo a sua vida, está perdendo a sua família, está perdendo o seu relacionamento, o seu casamento. E assim, irmãos, eu vou dizer que as minhas orações até eram, verdadeiras diante de Deus. Mas o meu arrependimento ainda não estava verdadeiro. Porque eu falava para Deus, irmãos, e depois quando eu ficava nervosa, tudo acontecia novamente. Até um dia que eu fui trabalhar, e eu e o Washington tivemos uma briga muito feia, e ele falou que não me aguentava mais, e etc., e que ele queria separar de mim. E aí, irmãos, eu fui trabalhar e dentro do trem eu fui chorando. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor,
Eu não estou glorificando o teu nome. Eu não quero, Senhor, ser uma árvore má e produzir frutos maus para as pessoas. Eu estou parecendo que, uau, estou voando no Senhor, sou uma bênção, mas só o Senhor sabe que eu não estou sendo. E aí eu falei, Jesus, eu já tenho visto que eu não estou glorificando o seu nome, mas me ajuda porque eu não tenho força para eu sair desse lugar. E eu falei para ele, Senhor, me transforma. Eu preciso de mudança em mim, eu preciso de transformação. O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com os meus filhos? O Breno estava tendo crises, irmãos, de ansiedade. E ele às vezes não queria ir para a escola. Isso estava influenciando também o relacionamento dele lá na escola. E eu falei, Senhor, eu preciso ser transformada. Senhor, eu me arrependo porque eu não quero mais ser uma pessoa diante da sociedade, vamos dizer assim, mas dentro da minha casa, Senhor, eu estou sendo tudo aquilo que não te glorifica, tudo que o Senhor desaprova. Eu estou produzindo maus frutos. E Jesus disse claramente, irmãos, que o que devemos fazer para dar bons frutos, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. E eu reconheci, Senhor, sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso da sua ajuda. E aí, assim também, não podemos produzir frutos se não estivermos em Jesus. E o segredo, irmãos, para nós produzirmos frutos bons frutos, muitos frutos, é nós estarmos ligados em Jesus, que é a videira verdadeira. E produzirmos também espiritualmente falando, irmãos, porque é o que importa mais para Jesus. O que adianta a nossa vida estar tudo certo, tudo harmonioso, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus estar completamente derrotada, estar longe de Deus, estar achando como eu estava, né? Que estava tudo bem, que eu estava fazendo certo, que eu estava, né, tentando mudar eles pela força do meu braço, e eu ia falar até morrer, até o meu casamento acabar, e nada ia acontecer. O galho, irmãos, que somos nós enxertados na videira verdadeira, ele recebe força, nutrientes, proteção, energia dessa videira, que é Jesus. Quando nós negligenciamos a nossa vida espiritual, e eu, por vezes, irmãos, eu estava também fria, porque eu, falava, não, eu não estou, eu estou buscando Jesus, mas se eu estivesse de verdade, eu não teria chegado a esse ponto. E quando, muitas vezes, por cansaço, eu deixava de orar, eu deixava de ler a palavra, eu deixava de meditar, eu, protelava muitas coisas que Deus queria de mim. Eu, nesse tempo também, irmãos, estacionei, espiritualmente falando. Mas eu achava assim, tô com Jesus. Tipo, eu vou na igreja, né? A gente faz estudo na quinta. Isso é estar com Jesus? Não, não é. Ignoramos a palavra de Deus. Raramente oramos, que era o que eu estava fazendo. Retemos áreas de nossas vidas do escrutínio. Essa palavra, irmãos, significa um exame minucioso do Espírito Santo. E quando a gente está longe, a gente não ouve mesmo a voz do Espírito. A gente ouve a nossa própria voz, a gente ouve as diversas vozes, a gente ouve a voz do diabo, mas nós não ouvimos a voz do Espírito. E eu percebi, irmãos, que eu precisava me render. Eu precisava buscar a Deus, porque aqueles frutos que eu estava produzindo só estavam destruindo o meu lar, a minha família. E eu quero, irmãos, fazer mais uma leitura agora, que vai falar sobre também o fruto, que está em Lucas 6, 43 ao 45. E os irmãos já conhecem essa palavra. É o trecho que fala que nós somos reconhecidos
por nossos frutos, pelos frutos que nós produzimos, irmãos. E eu vou ler, depois eu faço aqui mais 2 observações. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Amém. Acaba aí, né? Então, irmãos, essa palavra fala que nós somos conhecidos, né? A Cris e o Dé está sempre falando sobre isso. Que nós somos conhecidos pelo fruto que nós demonstramos, que nós produzimos. E no hebraico, fruto significa caminhos pelos quais semeamos as nossas vidas. E eu estava semeando a minha vida de uma maneira que não era a correta, que não agradava a Deus, que não ia trazer nada de bom para mim, nem para minha família, nem para minha alma, para o meu interior, para minha mente, para nada, irmãos. Não prestava para nada o que eu estava semeando. Na Bíblia, a palavra fruto, aliás, também, né? Aquela hora eu falei que ela resulta da condição do nosso coração, que foi o que acabou de falar aí, que o nosso coração está cheio do quê? E não tem como, vai transbordar de algum modo, né? A gente, por meio das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas tomadas de decisão e das nossas palavras. E a Bíblia também utiliza fruto para se referir às ações e os pensamentos das pessoas. Assim como frutos de uma árvore demonstram o tipo de árvore a que pertencem, da mesma maneira, as ações, as palavras de uma pessoa revelam como é o seu coração, como está, né, o seu coração e qual é o seu caráter. E aí, irmãos, dentro, né, dessa afirmação também de Lucas 6, 43 e 45, eu queria falar aqui dos tipos de fruto que essa palavra fala para nós. Que nós podemos ser infrutíferos, e eu acredito que os infrutíferos são aqueles que já estão cortados da videira. São aqueles que já não têm ligação com Jesus, são aqueles que estão longe de Jesus e que não ouvem mais a voz do Senhor, estão separados, estão cortados, não produzem, são infrutíferos. E aqueles que estão conectados com o Senhor, que a gente já conhece, são aqueles que dão mais frutos, são aqueles que dão muitos frutos, eles são podados e eles, né, rendem mais frutos. O Senhor Deus é glorificado pelo fato de essas pessoas darem muitos frutos. São os que vivem no Espírito. São os guiados pelo Espírito Santo. São aqueles que produzem o fruto do Espírito. Né, irmãos? Que o fruto do Espírito é para dentro. É do nosso interior. É onde a gente formula, na verdade, é o próprio caráter de Deus em nós. Então, o fruto do Espírito é isso. Ele trabalha a nossa mente, ele trabalha a nossa alma, ele trabalha o nosso interior para nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Mas também, irmãos, tem os maus frutos das árvores ruins, como disse a palavra. E esses frutos, irmãos, são os frutos da carne. São as obras da nossa carne. E eu, irmãos, naquela situação estava agindo também com a minha carne, né? Estava produzindo péssimos frutos. Mas o Senhor ministrou um algo a mais no meu coração, irmãos. E isso tem acontecido, eu acho que na vida de muitos cristãos, né? Que tentam burlar, irmãos, o fruto bom, né? Tentam burlar o fruto verdadeiro
da videira verdadeira, o fruto que é proveniente de Jesus. E esse fruto, irmãos, até parece que é bom, até parece que é verdadeiro. Eu até falei com a Anice, essas uvas que às vezes ela faz à mesa da Santa Ceia, eu olhava de longe no início e eu achava que era verdadeiro, né? Mas não é, irmãos. Na verdade, esse fruto é muito semelhante ao verdadeiro, mas são frutos falsos, né? E eu fui pesquisar e existem frutas falsas. São chamadas de pseudofrutos. Parecem que são verdadeiros, mas não são. E transferindo para a nossa vida espiritual, irmãos, a gente pode dizer que falsificar os bons frutos é viver uma vida de fingimento. É viver uma vida em que nós ouvimos, como eu ouvia, muitas palavras. Eu sabia o que era correto fazer, mas eu não praticava o que o Senhor me ordenava. E nós, irmãos, podemos nos tornar especialistas em ter rotinas, jargões, né? Agir cristão, mesmo que estejamos também cheios de atividades na igreja, trabalhando na obra do Senhor, eu sou uma bênção, né? E nós sermos esse tipo de fruto falsificado. E era o que o Senhor falava comigo, irmãos, porque eu não estava sendo verdadeira. Para quem não sabia da condição que eu estava vivendo dentro da minha casa, eu era um fruto verdadeiro, eu estava produzindo, eu estava uma bênção. Mas, irmãos, isso não era verdade. Eu estava sendo falsificada mesmo, né? Estava vivendo uma vida fingida. E os frutos que também são das árvores más, os maus frutos, irmãos, são aquelas pessoas que dão mau testemunho, estão na caminhada com Deus, pertencem ao corpo de Cristo, estão enxertados na videira, não na verdadeira. Porque quem está na verdadeira, a palavra afirma, não existe outro modo. Se está na videira verdadeira, tem que produzir bons. Mas aí nós, com o nosso jeitinho, tentamos falsificar esses bons frutos. E aí, os que, né, são uma árvore má, são os que dão mau testemunho, os que envergonham o nome do Senhor Jesus. E nenhum desses dois últimos, irmãos, agrada o coração de Deus, né? E aí, quando a gente está nessas condições, a gente mantém o nosso coração duro, a gente fica centrado em nós mesmos, os nossos ouvidos, eles ouvem por aqui, né? Como a gente diz, e sai por aqui, a palavra não fica no coração, e nós nos tornamos raivosos, era o que eu estava, irmãos, altivos, donos da verdade, e ao mesmo tempo que nós estamos nos esforçando para servir a Deus. Mas a palavra de Deus não está penetrando no nosso coração. Porque é no secreto dos nossos corações que os bons e os maus frutos germinam. Como disse a palavra, é do seu bom tesouro ou do seu mau tesouro que você tira as coisas boas. E assim como o Senhor deu, irmãos, para nós uma imensidão, né, uma diversidade enorme de frutos que a gente pode escolher, muitos nos agradam, outros nem tanto, Ele também, irmãos, nos capacita a produzir uma variedade de frutos. E assim, eu estava, né, refletindo, pensando, avaliando e falando, Deus, quando nós estamos enxertados no Senhor, unidos com o Senhor, conectados com Jesus, nós profetizamos, mas nós produzimos frutos de sabedoria. Nós bem falamos, irmãos. Nós bem agimos. Nós bem pensamos ao nosso respeito, não digo, mas a respeito do outro, a respeito dos nossos irmãos, como disse no último versículo, amem uns aos outros, e até as pessoas eu estava julgando, irmãos. Até as pessoas eu estava, sabe? Ah, não, porque ele isso, ela aquilo, não sei o quê, só eu que nada.
Todo mundo tudo e eu nada. E aí nós produzimos frutos também de justiça, que é a paz que reina no nosso coração. Porque quando a gente não está em Jesus, nós não temos a plena paz, a paz perfeita. Nós produzimos frutos, irmãos, de oração. Porque qual cristão que pode viver sem respirar? E a oração é a nossa respiração. Frutos de fé em Jesus Cristo. Porque quando nós estamos enxertados, conectados, ligados, quando nós ouvimos o que o Senhor fala, a nossa fé é fortalecida. Mas o mais importante de todos, irmãos, que está em Mateus 3:8, nós produzimos frutos de arrependimento. E enquanto eu não me arrependi de coração e não falei para Deus, Senhor, me transforma. Quem precisa de transformação, quem precisa de mudança, quem precisa da tua ajuda, quem precisa do seu socorro, sou eu. Irmãos, a situação da minha vida não mudou. E o fruto de arrependimento envolve uma atitude de abandono do pecado, das velhas práticas, daquilo que está impedindo o agir de Deus na nossa vida. É o desejo que nós temos, irmãos, de receber o perdão genuíno de Deus, de ter a nossa vida transformada pela palavra. É um desejo sincero de obedecer os mandamentos de Deus. E eu já estou encerrando. Esses frutos de arrependimento verdadeiro, o arrependimento verdadeiro, ele nos traz, irmãos, uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração e a mudança do curso da nossa vida, que nos aproxima e nos mantém conectados com o Senhor Jesus. E nós não só produzimos, irmãos, mas nós também colhemos. Como a Ale falou aqui no fim da oração, colhemos os frutos da nossa entrega, da nossa obediência. Porque o Senhor não quer sacrifício, eu estava sacrificando a minha família, mas Ele quer a minha obediência para que tudo aquilo que Ele tem para mim, que Ele tem para nós, toda a promessa dEle se cumpra e os frutos que Ele tem para produzir através de nós sejam bons frutos, não sejam frutos falsificados, frutos ruins ou que nós sejamos infrutíferos. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter falado ao coração dos irmãos. Foi isso que o Senhor fez na minha vida. E numa outra oportunidade eu vou dizer a segunda parte do testemunho. Porque eu passei, irmãos, um processo muito doloroso para eu chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Eu não fiz essa oração no trem, chorei, aleluia. E no outro dia, a Alessandra era assim e agora ela acordou assim. Não, irmãos, porque nós não mudamos como Jesus fez lá, da água para o vinho, né? Nós precisamos viver processos. E como eu já ouvi alguns dias atrás, e foi pregado a semana passada que eu não estava aqui, né? Que eu fui fazer um concurso, é um processo doloroso, irmãos, mas que é esse processo que nos ajuda a crescer e chegar onde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Que o Senhor seja glorificado, irmãos. Amém.